Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar esse trabalho. Convido o vereador João Grem para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Em ti, Senhor, confio. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixeis confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Amém. Coloco em votação o ato da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovado a ata anterior. Solicito a primeira secretária, Crisa Rabar, realizar a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas que nos acompanham, boa noite. Expediente do dia 11 de maio de 2015. Ofício número 84/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 80/2015, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Polícia Ambiental. Ofício número 85/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 81/2015, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Transporte escolar. Ofício número 81/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 078, que altera a Lei Municipal 5.544, de 30 de 4 de 2015. Ofício número 82, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 79, que autoriza a repasse de subvenção social a entidades e adota outras providências, PIA, União e APOCA. Ofício número 88, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 82, que abre crédito adicional através de provável excesso de arrecadação. Alimentação escolar. Ofício número 79, de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos de lei 65, 57, 61, 63, 56, 62 e 69. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de decreto legislativo número 01/2015, que aprova contas de 2013. Primeira votação, projeto de lei 67, que autoriza dação em pagamento e compensação para quitação de dívidas tributárias previsto na Lei Complementar 08 de 2005 e de outras providências. Projeto de lei número 070, que autoriza conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e de outras providências, Madeireira, Água Verde. Projeto de lei número 72/2015, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da anulação de dotações orçamentárias, Educação. Projeto de lei 73, que autoriza integrar o município de Canoinhas na Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, Ampro Tabaco. Projeto de lei 77, que autoriza alienar terras, promover a desafetação e dar outras providências. Na tribuna teremos a presença de técnicos da cidade em resposta a requerimento do índio João Grem. Requerimentos do número 210 ao 252, de autoria dos edis Paulo Glinski, Filmar Sidowski, João Grem, Crisa Rabar e Osmar Liskowski. A todos os diretores das escolas, solicitando, nos termos do artigo 66, inciso 5º, combinando com o artigo 26 do inciso 21º da Lei Orgânica Municipal, solicitamos uma posição exata sobre número de professores lotados, número de alunos matriculados, número de alunos especiais matriculados e se todos necessitam de monitor de educação especial, quantos alunos possuem esses monitores, número de professores efetivos e contratados com o nome dos profissionais, número de merendeiras e serventes efetivas e se há trabalhadores terceirizados nessas áreas, e informação sobre a questão estrutural da escola. Solicitamos ainda que seja especificado desde o início do ano até a presente data quais professores não tiveram lotação na escola, bem como a resposta desse documento vem assinado pelo presidente da APP. Requerimentos do 253 ao 268, de autoria de Edil Crisa Rabar, aos instrutores de informática das escolas que possuem os netbooks, solicitando informações sobre o funcionamento dos netbooks na escola nos seguintes termos:
Quantos aparelhos a escola possui e quantos estão em condições de uso? Qual a frequência de utilização dos equipamentos? Anexar cópias dos relatórios dos últimos 3 meses. E qual a frequência do comparecimento da assistência técnica na escola? Requerimento 269, de autoria de toda a edilidade. Voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Daniel Groscopi, ocorrido no dia 10 de maio, determinando que seja comunicada à família enlutada. Requerimento do 270 ao 279, de autoria de João Paulo Glinski, enviando moção de repúdio aos senhores Celso Maldaner, Edinho Bess, Mauro Mariani, Rogério Mendonça, Ronaldo Benedetti, Valdir Colato, Jorginho Melo, Décio Lima, César Souza e Pedro Kizar, deputados federais, em razão da posição na votação da MP 665, que endurece as regras de acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso, pois, sob a minha visão, tal posição prejudica os direitos dos trabalhadores brasileiros. Requerimento do 280 ao 285, de autoria de João Paulo Glinski, aos senhores Esperidião Amin, Jorge Poeira, Giovana Lissá, Carmen Zanotto, Marco Tebaldi e João Rodrigues, deputados federais, apresentando moção de agradecimento com relação à posição na votação da MP 665, que endurece as regras do acesso ao seguro-desemprego, do abono salarial e seguro-defeso, pois, sob a minha visão, tal posição, votando contrário ao Ministério Público, objetivou preservar os direitos dos trabalhadores brasileiros. Requerimento número 286, de autoria do Edil Renato Pica, ao senhor Gilson Guimarães, secretário de Planejamento, e ao senhor Célio Galesca, secretário de Habitação, solicitando informações sobre a situação do loteamento da rua João Miller, no bairro Boa Vista, se a construtora vai cumprir todas as determinações do Conselho. Requerimento 287, de autoria do Edil Pique, ao senhor César Augusto Gruba, secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando informações sobre a aquisição de 80 armas pelo Estado para a Polícia Civil, e se alguma foi destinada para a 26ª Regional de Canoinhas. Qual o critério usado para a distribuição das armas? Requerimento número 288, de autoria do Edil Renato Pique, ao senhor Aldo Pinheiro Dávila, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, solicitando informações sobre a aquisição de 80 armas pelo Estado para a Polícia Civil, e se alguma foi destinada para a 26ª Regional de Canoinhas. Requerimento 289, de autoria do Edil Renato Pique, ao senhor Antônio Carlos Pereira, diretor de Polícia do Interior, também solicitando informações sobre a aquisição das armas. E requerimentos do 290 ao 374, de autoria do vereador Pique, aos policiais João Marcos Dabrowski de Araújo, Tony Paulovich, César Patilha, Francis Mara, Pedro Ari Levinsky, Arno César Zucco, Evandro Carlos Caon, Paulo César da Silva, Abrão José Xício, Edmar Guarão, Cláudio Ney Pereira, Marcelo Pedro Pereira, Regis Marlon Benda, Romildo Xavier, Douglas Rafael Lanque, Uciel Cundinho Fernandes Dias Júnior, Márcio Grabaric, Maurício dos Santos, Jonathan da Silva, Gustavo Boico, Marcelo Rosa, Luiz César Guedes dos Santos, Jó Inocêncio Pereira, Clara Esmundo Teixeira, Valdemar Ricardo Pereira, Jackson Aurélio Turcotte, Marlon Gachinski, Ronaldo Balque, Ronaldo Bueno de Oliveira, Valdecir Daniel, Yuk, Márcio Fürzinski, César Alexandre Kozlowski, Edilson Pereira da Cruz, Amauri Pereira, Dário Gravi Gonçalves, José Adriano Deller, Sandro Márcio de Souza, Joanir de Andrade, Jorge Henrique Ferreira, Carlos Roberto Beto, Tony Roberto Gesser, Gilberto Alves Machado, José Wilson Chimangozewski, Altair Calvo, César Colasso, Jair Rogério Nedinha, Reginaldo Luiz Scheller, Ricardo Jesus Machado, José Lorival Pode, Paulo Ricardo Gale, Jorge Padilha Dias, Marcelo Correia Macedo, Anderson Roberto Pinheiro, Rogério Vieira de Lima, José Jair Fernandes, Flávio Leite, Gilberto Antônio Elias, Edson Luiz do Koski, Adriano Chimboski Cubas, Anderson Cleiton Arnoldo, Luiz César Safanelli, Marcelo Rosa, Emerson Fernando, Juliano Galesca, Paulo Padilha, Adriano da Silva Ribeiro,
Tiago Marcelo Cordeiro, Amir Leite dos Santos, Márcio Carlos, Ronilei Witt, Gilmar Aparecido de Freitas, Gilson Vanderlei Cordeiro, Regis Marlon Benda, Marcos José Vubleski, Flávio Gomes de Camargo, José Vanderlei Martins, Marco Antônio de Oliveira, Jorge Luiz Pereira, Marcos Gomes, Dário Gravia, Amir Leite, Gilson Vanderlei Cordeiro, Jean Carlos Teclai, Maurício dos Santos e Márcio Carlos e Marcelo Rosa pelo recebimento de certificados e promoções, desejando sucesso nesse novo desafio. Requerimento 375, de autoria do Edio Renato Pique, encaminhando o requerimento agradecendo ao Coronel Paulo Henrique En, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, pela homenagem recebida de amigo da Polícia Militar. Requerimento 376, de autoria do Edil Márcio Dosca, o senhor Vanderlei Teodoro Agostinho, presidente do DEINFRA, solicitando informações se existe um projeto de revitalização da sinalização da SC 477 Canoinhas até a BR-116, sentido a cidade de Papanduva, bem como a possibilidade de aumentar em alguns pontos a velocidade, que é de 60 km. Requerimento 377, de autoria do Edil Márcio Dosca, o senhor Ricardo Pereira Martins, secretário de Desenvolvimento Regional, solicitando informações se existe um projeto de revitalização da sinalização da SC 477 Canoinhas a BR-116. Requerimento número 378, de autoria de toda a edilidade, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Vilmar Schmidt, ocorrido no dia 5 de maio. Indicações. Indicação número 166, de autoria do Tio João Grey, ao senhor Valdomiro Sudoski, coordenador do Planorte Leite Pagre, solicitando viabilizar treinamento e equipamentos para a instalação de um posto de inseminação artificial na região de Taquarizal. Indicação 167, de autoria do Edil João Grey, ao senhor Joércio Milk, secretário de Desenvolvimento Rural, solicitando viabilizar treinamento e equipamentos para a instalação de um posto de inseminação artificial na região de Taquarizal. Indicação 168, de autoria do Edil João Grey, ao senhor Edmilson Luiz Verca, secretário de Desenvolvimento Econômico, solicitando que o município adquira 2 tendas de lona para auxiliar nos eventos das comunidades e entidades. Indicação 169, de autoria do Edil João Grey, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, ao senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrolar, cascalhar e colocar brita na cidade de Rio da Areia do Meio, perto das famílias Yurk e Fuc, no trecho que liga a estrada entre Rios e SC 303. Indicação 170, de autoria do Edil Gil Baiano, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, senhor Leorival Chupitoski, diretor do Detracan, solicitando que faça mudanças no sentido de sinalização com olho de gato na Avenida Expedicionários, bem como seja colocada sinalização eletrônica e que seja feita a pintura das faixas de pedestres e lombadas com regularidade, pois elas se apagam facilmente. Indicação 171, de autoria do Edil Márcio Dosca, o senhor Luiz Alberto Costa Faria e o senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrolar e colocar cascalho e brita na rua Alfredo Kellner, no bairro Alda Tijuca. Indicação 172, de autoria do Edil Neno Pangertz, o senhor Luiz Alberto Costa Faria e o senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrolar e colocar cascalho e brita em todas as ruas do Alda Tijuca. Indicação 173, de autoria do Edil Neno Pangertz, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, solicitando encaminhar ao órgão competente para que seja providenciada a proteção lateral no rio Monjolo. Indicação 174, de autoria do Edil Osmar Oliskowski, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, ver da possibilidade de patrolar e colocar cascalho e brita nas ruas Flávio Rente, Antônio Moreski, José Afuc, Francisco de Paula Pereira, no bairro Boa Vista. É o que contemos no expediente de hoje, senhor presidente. Então, registrar a presença do Vilmar, da Thelma, do Edésio, do seu Rodolfo e Priscila, também dos meninos do seu Alcides, não lembro o nome. Eu solicito informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Neto. A palavra. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, comunidade que nos assiste, internautas. Só comentar sobre as minhas 2 indicações, a 172, que se refere ao bairro Alto da Tijuca. 2 lá que estão precisando de uma manutenção, valetes, água atravessando a rua de um lado para o outro,
valetas entupidas. Então a gente está pedindo ao secretário e ao prefeito para a providência. A segunda indicação é a 173, é uma cobrança aí do pessoal, vizinhos do Rio Monjolo. Eu acompanhei esses dias, até vi uma cena ali, 2 meninos caindo de bicicleta dentro do rio. Já houve motos que caíram, carros que caíram dentro do Rio Monjolo. Então a gente está pedindo a providência, ver o que pode ser feito, uma proteção lateral ali ou alguma coisa, porque essa saída, principalmente essa saída daqui da prefeitura, se o cara passar meio de jeito, tiver liso, se ele botar, ele cai dentro do rio. Então a gente está pedindo o que pode ser feito ali para fazer essa proteção do Rio Monjolo. É isso, obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Vilmar. Cumprimento todos os vereadores, senhora vereadora, a comunidade se faz presente no dia de hoje. Com relação à minha indicação, vem ao encontro das indicações que o vereador Neno Banks vem fazendo, também conversando com moradores daquela região, pessoas que me procuraram. Aquelas ruas realmente estão bastante danificadas e precisam ser recuperadas. Pessoas que no dia de ontem, que choveu bastante, tiveram até dificuldades de saírem de suas casas em virtude da falta de material naquelas ruas. Então, há essa necessidade. Esperamos que o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Obras, através do nosso secretário Beni Carvalho, que ele realmente realize aquilo que precisa ser realizado. A gente torce pela eficiência do trabalho que lá executa. Nós temos ouvido muitas queixas, nós temos reclamado muito, nós temos solicitado muito. Os moradores e as pessoas têm nos procurado com muita frequência, além da normalidade, em virtude de algumas ruas realmente estarem necessitando mesmo da sua manutenção e da reposição desse material, especialmente da reposição de material, que a gente aqui tantas vezes tem falado, tantas vezes tínhamos até feito sugestões ao Executivo que terceirizassem em alguns momentos para recuperar mais rápido algumas ruas de interior, estradas de interiores e as ruas dos nossos bairros, mas as nossas reivindicações, muitas vezes, ela passa como um vento, né? E ela não é aproveitada e não é ouvida. Então, fica mais uma vez a colocação, a reivindicação, o pedido, porque já como nós, vereadores, não temos a competência de executar as obras, porque isso cabe ao Poder Público Executivo, né, que é o nosso prefeito, o nosso vice e os nossos secretários, nos cabe, vereador Paulo, solicitar, levar aquilo que a comunidade nos procura, o anseio dela, a necessidade dela, e transmitir ao Executivo e fazer uma grande torcida e pedir que eles atendam o mais rápido possível. Obrigado. Vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente, especialmente o Rodolfo e a Priscila das Cidades, que o Tramontim, os Pirmans, que estão representando a Cimentela, demais pessoas, internautas. Senhor presidente, eu ia utilizar o grande expediente, mas em respeito à tribuna ser utilizada, eu quero fazer rapidamente um comentário sobre os meus requerimentos aqui, a moção de repúdio e a moção parabenizando a posição dos deputados federais. Nós aqui no dia a dia estamos votando projetos, estamos sujeitos a receber críticas e elogios e ser interpretados de maneira A, B ou C pela comunidade, até porque a comunidade tem o direito de nos cobrar um posicionamento e tem o direito também de cobrar de nós quando ela não concorda ou quando ela concorda com a nossa posição. Então eu fiz esses requerimentos e são dirigidos a deputados de todos os partidos, inclusive moção de repúdio a deputado que pertence ao partido no qual eu faço parte, porque eu entendo que essas medidas, da forma como foram aprovadas, elas buscam unicamente tirar de quem tem menos, de quem mais necessita.
E a gente não escuta se tomar uma medida mais efetiva a nível federal, e diga-se de passagem, com exceção do vereador Gil Baiano, todos os demais vereadores que estão aqui fazem parte do governo federal. O governo federal, com exceção do PSDB, todos os demais vereadores aqui fazem parte do partido que acompanha a base do governo federal. Então, não é partido A, B ou C, é a conjuntura, é a forma no geral. E essa conjuntura, talvez pela grandiosidade dela, vereador João Grande, Vossa Excelência, que é um defensor incansável dos trabalhadores, essa conjuntura, ao meu ver, desvirtuou num determinado momento. Por quê? Porque nós aprovamos medidas que sacrificam aquele que tem o menos, mas a gente não escuta alguma medida que afete, por exemplo, os bancos que tiveram talvez o maior lucro da história, no passado um dos maiores lucros da história. E essas medidas eu escutei o ministro esses dias lá falando que ela sinaliza para o mercado internacional. Bom, o mercado internacional é especulativo. O mercado internacional que se fala não é o mercado que vai vir aqui fazer uma indústria aqui no nosso país, que vai vir gerar emprego e renda. Esse mercado é a agiotagem internacional. Ele quer que o juro esteja alto e quer ter garantia que vai receber o juro. Ponto. A gente não está falando de uma BMW que se instalou em Santa Catarina ou de outras empresas. Essas empresas vêm aqui para investir. Esse mercado internacional que tanto fala é uma ciranda. É um parasita que ele está tendo lucro aonde está dando lucro. E aonde não está dando lucro, ele está preparando o terreno para dar lucro para frente. Assim funciona. Isso é um mercado parasita internacional que, na verdade, essas medidas sinalizam para eles. Então, eu imagino que, claro, essa é a minha posição. Eu não vou me constranger, nem ficar chateado, nem ofendido, nada, se alguns seus vereadores, porventura, entender que não é correto votar esse requerimento por uma posição diferente, sem problema nenhum. Mas eu entendo que essa minha posição deve ser encaminhada pelos deputados que votaram a favor e contra. Até para que eles saibam também que a gente está atento aqui. Não é porque a votação foi lá em Brasília e nós somos meros vereadores da pequena cidade de Canoinhas, que nós não temos direito de cobrar deles, porque eles estiveram no passado pedindo voto e vão estar daqui 2 anos e pouco pedindo voto aqui para nós. E aqui tem gente que nós ajudamos aí, ou direto ou indiretamente, através da legenda partidária, e as pessoas nos cobram essa posição. Então, eu queria deixar esse comentário para Vossa Excelência. Não vou utilizar a tribuna a respeito a ser utilizado pelo pessoal da cidade, que é uma importante informação, mas queria colocar a minha posição deixando aberto para os seus vereadores que queiram assinar e para aqueles vereadores que entendam que talvez não seja correto votar, que eles se abster, votar contra, enfim, é uma posição que a gente vai respeitar. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Grego. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite à nossa comunidade que nos acompanha, nossos amigos amiga da Cidasc, nossos amigos da Cimetela, meu amigo Ferreira, minha amiga Thelma, enfim, os canoenses que nos acompanham também pela TV Câmara, nossa boa noite. Vereador Paulo, essa sua observação sobre a base governista aqui da Câmara é interessante, né? Eu tinha feito esses dias, mas Vossa Excelência, que faz parte também de um governo de colisão em Canoinhas, sabe como é que é essas coisas, né? Então, nós temos situação e situação em Brasília, né? Então, nós temos uma situação que ajuda e uma situação que faz oposição dentro do governo, né? Então, esses são frutos da falta de uma reforma política decente que o Brasil precisa ter. O Brasil precisa ter. São os passos que o Brasil tem que dar, senão não cresce. E nós temos um Congresso Nacional que não vai fazer nessa legislatura, eu não tenho ilusão disso. Vão mexer numa coisinha aqui, uma coisinha lá, mas a reforma política que os trabalhadores, que o Brasil precisa, não vai acontecer. E enquanto isso não acontecer, essas coisas vão acontecer no nosso Congresso e que prejudicam a nossa população. Mas enfim, não quero me alongar nesse tema, talvez a gente possa voltar num outro dia. Em respeito à tribuna hoje que nós vamos ter, quero já de antemão agradecer a cidade pela atenção dispensada para o pleito que a gente está reivindicando. Mas eu quero aqui
falar das minhas indicações, a 166, a 167, é uma região ali, fala a região do Taquarizal, mas são 5 comunidades, lá são em torno de 140 famílias, 140 famílias, e nós vemos que precisam ser incluídas as famílias nas políticas públicas. Nós vemos claramente que as políticas públicas que chegam lá no Salto da Água Verde, que chegam lá em Paulo Pereira, que chegam na grande maioria das regiões, não chega lá em cima. E eu não estou falando aqui do governo A, B ou C, estou falando do Estado brasileiro na sua ampla no amplo entendimento disso. Então, nós estamos falando de ser destaque, e podemos ser, sim, pela situação favorável que nós temos na nossa região, na produção de leite, e quem sabe assumir a liderança da produção de leite do Estado, nós não podemos deixar uma região que está interessada, que também tem uma situação propícia de fora. Então, desde já, claro que esse é um projeto que ainda não está, em termos de recurso, funcionando, né? Porque são recursos destinados, o Planalto de Leite, são recursos destinados em 3 áreas, né? Uma é infraestrutura no interior, inclusive a questão das estradas, outra é a questão da produção propriamente dita, com pesquisa, com melhoramento genético e assim por diante, e a outra questão do mercado. Então, mas já para essa atividade que aquela comunidade já tem, que aquela região já tem, já justifica ter lá um posto de inseminação e o treinamento, porque o pessoal que quer investir naquela região lá, é uma beleza o povo que mora lá e quer investir. Como eu disse, eles faltam poucas coisas, para eles é muito, né? Falta estrada e comunicação. O resto dos investimentos nós vamos buscando. A questão da indicação 168 vai no encontro daquela questão, a situação difícil que as comunidades hoje estão passando quando se trata de promoções. Então, as comunidades que investiram mais por uma situação ou outra, que tem um barracão grande, como é a situação do Salto Água Verde, vão ter que agora investir muito mais para regularizar. Então nós temos aí 3 promoções já marcadas e não tem outra situação. Mas tem comunidades que não têm essa condição. Nós temos comunidades que não têm condição de trocar o telhado da sede social. E nós entendemos perfeitamente que essa sede social, as comunidades cumprem um papel fundamental na sociedade, no desenvolvimento da nossa região. E as entidades também que fazem promoções. Então eu estava avaliando aqui que em vez de todas as comunidades investir, emenda o barracão, os pavilhões na sede, só para fazer as promoções. Daí, junto com a despesa de construção, vem a legalização, que até um tamanho é uma espécie de regularização. De um tamanho para frente, passa para um outro patamar muito mais caro. Então eu vejo assim que o Poder Público Municipal pode, com seus recursos, ou buscar recursos junto ao governo estadual, ao governo federal, e de repente ter algumas tendas. Eu coloquei 2 tendas, mas pode ser 3, 4, 5 tendas. Isso aí, hoje tem algumas em torno de 3, 4, 5 mil reais, mas que ela se transforma num verdadeiro barracão, num verdadeiro e vai ser muito útil para a nossa comunidade. Então eu estou solicitando isso e me colocando à disposição também. E por fim, a indicação ali para fazer estrada ali dos nossos amigos, são 12 famílias
que moram nessa região, nessa estrada pública, a estrada é pública, né, ali no Rio da Areia do Meio, e que são famílias que já deram sua contribuição na oportunidade, ano passado, quando arrebentou a ponte lá com o caminhão de adubo, a comunidade deu a madeira, mandou serrar a madeira e ajudou a fazer a ponte. A prefeitura entrou lá com as máquinas e tal, e com os técnicos para fazer a ponte. Eles fizeram uma ponte, a comunidade ajudou a fazer uma ponte na estrada pública. Então, é uma comunidade que merece também, como toda a nossa comunidade, merece um pouco de atenção. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pique. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoal da Cidasco, Priscila, pessoal da Cinderela, ali dos Birma, o nosso amigo Elcio faz presente, e os membros da comunidade, os internautas acompanham pela TV. Vereador Bugren, essa sua indicação aí vai bem à tona uma audiência pública que nós temos para fazer. Depois o rapaz, o bombeiro, pediu que não teria tempo, mas eu caberia, senhor presidente, combinar com o vereador Bugren fazer uma audiência pública onde o foco era esse objetivo, a questão do bombeiro. Não é que deixe de cobrar, mas que cobre de maneira mais branda a questão das festas de comunidade, que já é para o auxílio das comunidades, porque se dependendo do poder público, com certeza não vai conseguir absorver, atender essas comunidades já no que elas fazem, com certeza. Então, sou parceiro, nós sentar essa semana, conversar com o pessoal do bombeiro para nós fazer essa audiência pública. O momento é agora, cada vez mais apertando a questão de segurança, não deixando que as questões de segurança deixem de lado, mas que a questão das tendas, aí o vereador Leandro estava falando que a tenda estava instalada na festa do Parada, como ele chegou lá e mandou tirar a tenda. Então, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, né? Nesse meio, mas ali o tenente Nau, que é o comandante ali da companhia, tenho certeza, é um rapaz excelente e vai achar uma solução para que as comunidades não sejam prejudicadas. Senhor presidente, eu gostaria de falar referente ao meu requerimento, aproveitar já, aonde esse requerimento está solicitando ao vereador Célio Galeski, licenciado, está na Secretaria da Habitação, é o senhor Gilson Guimarães do Planejamento, informações que a empresa que lá pretende fazer um loteamento de 600 casas e que esperamos que aconteça, mas a informação que eu tenho é que a empresa não pagou nem o terreno para o rapaz que lá fez o contrato, era para ter recebido no ano passado, não recebeu, não pagou os débitos, assumiu o compromisso de fazer lá a pavimentação e agora já está pulando fora, assumiu vários compromissos, que era fazer o CI e agora diz que não vai. Então, eu quero que o secretário Célio dê as informações, eu de planejamento, porque teve uma reunião com o Conselho da Comunidade e informações que o Conselho está cobrando isso. Não é nem nós, o Conselho está cobrando. E eu gostaria de saber se realmente isso aconteceu, porque se a empresa lá assinou em algum momento os compromissos não está cumprindo, eu tenho certeza que essa não é a única. Lá, nós podemos buscar essa que está fazendo lá na Piedade, mas que não tarde mais essa obra, que está deixando de atender a nossa comunidade, né? E se não pagou nem o terreno ainda, por que motivo, que era para ter pago, não pagou, então nós vamos achar outro que vai lá e compre, que faça a coisa. Agora, que não vem aqui enganar a nossa comunidade, nós não estamos aqui para ser enganado por ninguém. Eu espero, senhor presidente, estar errado, espero que essa informação não seja verídica, mas a pessoa que me passou, eu acredito que a informação é verídica. Então, o secretário Célio, que nos passa as informações, ele deve ter essas informações, e o secretário de Planejamento também, porque ele é o mesmo presidente do conselho da comunidade, de um dos conselhos que ele que preside na parte de infraestrutura e estrutura. Então, a gente quer saber, ele que dê informações. Não espero que ele não demore 30 dias para dar,
mas que em breve nós tenhamos essas informações para que podemos, que nem o vereador Paulo, se for mentira falaremos aqui que é mentira, mas se for verdade vamos averiguar, vamos verificar a fundo. Senhor presidente, os demais requerimentos ali requerimento parabenizando os policiais, comandante-geral, que na terça-feira passada tive a honra, e esse é um título que não é meu, isso sim de Canoinhas, de todos os vereadores, esses vereadores têm parte, o executivo tem parte, a comunidade tem parte, é um título que Canoinhas recebeu e eu tive a honra de ir lá buscar, não é meu, já falei isso, tanto que já manda fazer, de repente vamos deixar aqui nessa casa, quanto o vereador for, que é o título de amigo da Polícia Militar de Santa Catarina, senhor presidente, que o último título desse dado em Canoinhas faz 31 anos, que foi para o senhor Zumar Peninha, na época que tinha suas atividades prestando ao terceiro BPM. Então, eu estive lá, recebi esse título em nome de todos os senhores, vocês podem ter certeza que os senhores fazem parte, quando aprovam um requerimento, aprovam alguma situação que é para a nossa Polícia Militar, os senhores fazem parte, quanto o Executivo, e todos os policiais da ativa, da reserva, a comunidade em si. Então, essa homenagem, essa comenda é de Canoinhas, não é do vereador Pique, eu só fui o escolhido para ir lá receber. Né? E tirando um pouco do requerimento, nós tivemos aonde lá com o secretário Felipe, né? O senhor presidente estava presente, que em breve, Campo do Água Verde, o senhor vereador Vilmar, Genérico, Chiquinho, o ginásio lá vai ser destinado os 800 mil através da Secretaria do PR, deixar bem claro com o Felipe Melo, os 800 mil que saem da cota dele, ele falou, ó, sai da minha cota ou da cota de quem for, mas eu vou destinar os 800 mil para a construção daquele ginásio do Campo da Água Verde, para o término do ginásio, né? A cota partida, mas só 800 mil. E queria agradecer então a todos os senhores vereadores que aqui me ajudam na minha empreitada, nos requerimentos, quanto na Polícia Militar, o título é dos senhores também. Muito obrigado. Não temos mais vereadores inscritos. Quero aqui só também justificar a indicação 170, que pede a melhoria na Avenida do Expedicionário, para que o setor do Detrancano, a pessoa do senhor Lorival e do prefeito, que tome uma providência de sinalizar melhor aquela avenida, vendo que é uma das avenidas mais movimentadas, logo chegada e saída da cidade, também daí a outra avenida, a Expedicionário, mas a Avenida Expedicionário tem aquele canteiro no meio que divide as pistas. E a Rubens Ribeiro. E a Expedicionária é uma das mais movimentadas e que a sinalização é muito precária. Tanto quanto os vereadores aqui já tinham citado, que a escritura das faixas elas não são de uma qualidade muito boa. E a gente vê em outras cidades, não conhece, que não sabe que material que é, mas é uma pintura, tipo, é uma massa que tem durabilidade. Então, que nosso diretor do Detrancam buscasse informação e pegasse um modelo desse tipo de pintura, dessas faixas de pedestre. E, portanto, hoje, se você parar em cima de uma faixa de pedestre, você pode ser multado. Mas hoje, daqui a pouco, nós vamos parar em cima de uma faixa de pedestre, não tem faixa. Só que ali é o local da faixa. Mas o condutor do veículo talvez não consiga enxergar que é uma faixa devido a uma qualidade bastante mais precária, que não chegue, não tenha durabilidade. Então hoje, 2, 3 dias, sai tudo nos pneus dos veículos. Então, e também coloque o chamado olho de gato como sinalização. E uma tristeza, uma badaiada que não tem mais fim do mundo, né? Então, uma avenida aquela, há necessidade de uma sinalização eletrônica, onde da única forma que será respeitada o limite de velocidade é através da sinalização eletrônica. Então, estou solicitando ao Executivo, ao Prefeito, e que determine o setor competente e busquem meios para que isso seja implantado naquela avenida. Tem também a Avenida Senador Luiz de Aquino, que é uma necessidade de uma sinalização mais ampla também,
Mas ali, na Senador de Oliveira, também não temos um problema com as calçadas, tanto da empresa Lavra Sul, como da empresa FUC. É uma calçada que não é calçada, na realidade. É um acostamento de grama. Apesar de ter sido feita uma manutenção das roçadas, mas é só roçado e o lixo fica. O capim fica, e quando dá essas erosões, essa chuva, que dá erosões, vai tudo para aquela população, onde acaba entupindo aquelas bocas de lobo e alagando ali parte da pista ali que era o senador Viequim. Passamos ao grande expediente. Cito a primeira secretária informar se há vereadores para falar sobre matéria de interesse público. Vereadores nós não temos, senhor presidente. Daí nós temos a presença da Carolina Paz Dombrowski, que é veterinária da Cidasc, e o senhor Rodolfo Zipperer, também da Cidasc, que vão os dois ocupar a tribuna. Eu que quero pedir desculpa por nós termos falado o nome de Carolina como Priscila, né? Por ter talvez costumado chamar a nossa assessora de imprensa, a Priscila, aqui. E eu até escrevi Carolina, mas acabei chamando você de Priscila. Senhor presidente, você me induziu aí, porque eu anotei e falei errado também o nome da Carolina, só para culpa de Vossa Excelência, né? Só para eu peço desculpa, mas a culpa foi sua. Eu já pedi desculpa que eu coloquei Carolina e acabei, segundo a assessoria de imprensa aqui, dizendo que eu acabei chamando de Priscila também. Mas eu convido, não sei se é o Rodolfo ou é a Carolina. Faça a luz aqui. Boa noite, pessoal. Gostaria de cumprimentar a todos, né? Dizer que estão perdoados pelo equívoco. Assim, pessoal, o vereador João Grey nos encaminhou um requerimento através do presidente da mesa aqui do Rio Baiano, solicitando algumas informações sobre o foco de mormo que está ocorrendo no nosso estado. Né? Aqui em Canoinhas e na região tem muitos participantes de eventos equestres, né? O pessoal tem uma cultura de participar de eventos no cavalo, e a partir desse foco de mormo a gente tem algumas restrições, e com certeza não é questionável só o vereador João Grey, mas todos, né? Sobre o porquê das restrições, por quanto tempo, né, isso vai durar. Então, eu trouxe algumas informações aqui para vocês sobre o foco, né, sobre as informações que o vereador João Grey nos pediu. Foi as medidas adotadas no foco, né, o tempo que vai ser exigido o exame, e se o exame poderá ser um critério permanente para a locomoção dos animais para a realização de eventos. Tá? Então, inicialmente, eu queria contextualizar um pouquinho como está o foco de mormo. Né? O mormo é uma doença importante para uma zoonose. Então, ela passa para seres humanos, causa uma pneumonia muito importante, assim, uma pneumonia severa em humanos, e pode levar à morte. Né? Então, grande parte dos seres humanos que se infectam com o mormo podem vir ao óbito. Por isso a grande importância de controlarmos o mormo. Tá? Além disso, os animais não podem ser tratados. Os animais que se infectam com o mormo, se tratar, vai até passar a sintomatologia clínica, mas eles vão ser sempre portadores da bactéria, uma doença causada por uma bactéria, e irão transmitir para outros animais. Então, a medida adotada é sacrifício sanitário dos animais que apresentarem essa doença. Então, ocorreu que o médico veterinário da Cidasc foi a uma propriedade, tinha 2 animais lá, e pelo sinais clínicos, ele desconfiou de mormo. Coletou sangue desses animais e mandou para o laboratório. Esses 2 animais, um animal deu um exame conclusivo e o outro positivo. Esse positivo era uma égua, foi sacrificada, necropsiada, era mormo. Essa égua tinha sido levada para cruzar em outra propriedade onde tinha 5 animais. Esses 5 animais foram testados pela Cidasc. Os 5 animais foram positivos também. Então, no primeiro foco em São Cristóvão do Sul,
Essa outra propriedade vínculo teve mais 5 animais positivos. Desses 5 animais positivos, eles frequentaram eventos. E num desses eventos estavam animais de Lages e que depois foram transportados para o município de Rodeio. Uma égua no município de Rodeio foi testada e foi positivada também. Hoje eu recebi uma informação extraoficial, né? Tudo isso que eu falei já está documentado, mas eu recebi uma informação extraoficial que um animal do município de Imaruí, que também os proprietários levam eles para evento, deu positivo no primeiro teste. Nessa propriedade onde está esse animal tem mais 90 animais. Né? Então, assim, eu gostaria de dizer assim, que para a gente dar uma previsão para não cobrar mais esse exame, hoje não podemos dar essa previsão. Tá? Legalmente, nós não temos nenhum dispositivo para que o exame de mormo seja cobrado permanentemente. Não temos nenhum dispositivo legal. Só que, caso continuem surgindo novos focos, né, esse exame vai ser cobrado até que todos os focos encontrados sejam saneados. Para sanear um foco de mormo é de 45 a 90 dias. Então, sempre a partir do aparecimento do último animal doente, de 45 a 90 dias, para sanear aquele foco. Tá? Na região ali do primeiro foco foram coletadas 77 amostras de propriedades vínculo, que a gente chama, de animais vizinhos, de animais que tiveram contatos, que frequentaram o mesmo evento. Essas 77 amostras era para sair hoje, vai sair amanhã o resultado. Então, poderemos ter mais animais positivos. Não tenho como dar uma data. O vereador João Grenha até me perguntou sobre o custo dos exames. O que pode ser feito para o custo dos exames, porque isso também que está inviabilizando a participação em eventos. A SIDASC nunca, em tempo algum, cancelou eventos. Isso é importante que fique bem claro, porque essa foi a primeira informação que foi veiculada na mídia. Qualquer evento pode ser realizado, né, desde que esteja regularizado na SIDASC, desde que os animais participantes tenham exame de anemia de mormo e sejam vacinados contra influenza equina, ou tenham atestado dessa doença. Então, assim, é importante salientar isso. Os eventos que não ocorreram foi por livre iniciativa do pessoal que organizou, né? Porque não teria tempo hábil para fazer o exame, e além de não ter tempo hábil, pelo custo, alguns participantes já disseram que não iam ao evento. Então, o próprio organizador resolveu não fazer o evento porque não teria participação. Queria falar também assim, deixa eu falar sobre o custo do exame, né? O laboratório que está fazendo o exame de mormo e que está sendo utilizado pelo nosso estado é o PADOC, que é em São Paulo. O PADOC cobra R$45 a amostra. Tá? Essa amostra ela não pode ser enviada assim, por uma encomenda normal, porque vai o soro do cavalo congelado. Se isso descongelar, não tem como fazer o exame. Então, geralmente é enviado via SEDEX. O SEDEX é de R$30 a R$35. Então, aí já vão R$80 do custo, né? É R$80. O médico veterinário cadastrado na SIDASC, que vai fazer esse serviço, também não vai fazer o serviço de graça, né? Então, aí que já parte de R$80, ele cobra quilometragem de deslocamento até a propriedade onde ele vai coletar e mais o serviço dele. Né? Não podemos cobrar do médico veterinário autônomo quanto que ele vai pedir para o produtor para fazer esse exame. Infelizmente, o custo está entre R$150 e R$200, junto com a de anemia. Né? O de anemia é R$30 no laboratório. Esse exame tem validade de 2 meses. Né? Isso não tem como ser alterado porque é por causa da dinâmica da doença, da epidemiologia, de como a bactéria e o vírus, no caso da anemia, se manifestam. Então, são 2 meses que a gente tem.
Tem uma outra possibilidade de propriedade monitorada, mas que para a nossa região aqui não funciona muito, porque aí o exame teria a validade 180 dias. Porque cada vez que o proprietário for para outro estado, ele perde a validade. Como a gente está na divisa, muitos rodeios, né, no Paraná o pessoal participa. Então, tem pouca adesão para a propriedade monitorada. Dizer mais o quê? Finalizando, né? Que as medidas que estão sendo tomadas de sacrifício, interdição da propriedade, cobrança de exame, não é a SIDASC, não é o veterinário que determina. O que determina é a Instrução Normativa 24, federal. Então, assim, ali nos artigos, eu até trouxe uma cópia da legislação, trouxe uma nota de esclarecimento da SIDASC, uma nota técnica, e alguns panfletos explicativos do mormo. Vou deixar aqui com vocês, para vocês implicarem, se precisarem. As medidas que estão sendo tomadas, a gente está regido, vocês são da Casa de Leis, a gente está fazendo o que vocês escrevem, né, em outra instância, mas são os deputados, e que é aprovado pelo Poder Executivo, né? Não podemos fazer nada que saia da legislação. Trabalhamos com bom senso? Sim, mas não podemos fazer nada que vá pôr em risco a sanidade dos animais e dos seres humanos. Então, a orientação é a seguinte: qualquer evento pode ser realizado. Quando tem um evento, a SIDASC solicita auxílio policial e vai no evento fiscalizar se tem mormo em todos os animais participantes. Tá? Então, eu queria dizer assim, não é pessoal, não é da SIDASC DR Canoinhas, não é da SIDASC Estado de Santa Catarina. Isso é uma legislação federal que nós somos pagos para executar, né? E quem não está cumprindo, nós temos que enquadrar para cumprir. Assim que tivermos alguma sinalização de tempo, de duração de cobrança dos exames, eu me comprometo a mandar aqui para a Câmara um ofício informando. Infelizmente, a resposta do tempo, que com certeza era uma grande questão de vocês, eu não vou poder responder hoje. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Até foi iniciativa da SIDASC vir aqui hoje, porque ao invés de responder só o vereador João Grenha, que todos vocês vão ter a mesma mensagem. Caso vocês ficarem com alguma dúvida, né, quiserem perguntar agora, a gente está à disposição. Se for alguma coisa que não é do morbo também, podemos aproveitar a oportunidade. E é isso a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje da SIDASC. Senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a SIDASC, Carolina, por essa disposição de estar nos esclarecendo. Nós, da mesma forma, a gente é cobrado na comunidade e nós temos a função de levar esclarecimento, legislar na nossa possibilidade. Então, assim, qual é essa lei federal? Porque, assim, ó, tem muitas leis nesse país que elas têm um destino, mas ela também teve uma origem. Sim. Às vezes, a origem da lei nesse país é proteger grandes grupos econômicos. E uma vez eu perguntei para um promotor, e ele achou interessante a pergunta. Se a legislação é para proteger a saúde, por que não proíbe os chicletes, o cigarro e os chips, por exemplo? Faz mal à saúde. Né? Então, essa legislação nós também temos que ficar atentos. Como a senhora bem falou, quem legisla no município são os vereadores, né? E o executivo também, né, que sanciona. A nível federal são os deputados, é o executivo que sanciona o VETA, né? Então, uma das questões é essa, né? Apesar que a sua explicação foi muito clara, né? Com relação a essa questão de infecção, né?
que também é uma questão da natureza, onde se cria, se aumenta o rebanho, aumenta também a possibilidade de doença. É uma questão natural de controle da espécie. Então, quando se tem um rebanho começa a ficar muito grande, normalmente se precisa fazer esses controles. Mas a questão, sim, qual é a indagação nossa e da comunidade? Nós temos só em Canoinhas mais de 20 grupos de cavalgada, tem os rodeios, tem os animais nas propriedades ainda para o lazer próprio da propriedade e até trabalho, né? Nós temos sim pessoas que trabalham com os animais. Então isso afeta o desenvolvimento do nosso município. Nós precisamos então fazer alguma coisa. Mas nós temos, na questão, por exemplo, da sanidade dos bovinos, nós não temos, e faz muitos anos, a vacina preventiva. Ou seja, nós estamos muito vulneráveis. Quem hoje é produtor de leite, quem hoje trabalha com carne, está sujeito a um foco desse tamanho. E que aí o foco, que Deus livre nós isso, né? Um foco aí nos bovinos, dentro de poucas semanas nós podemos estar com um problema muito grande, porque não é feito prevenção. Então a minha pergunta, outra pergunta, e também com relação à anemia, porque nós já fazemos o exame da anemia para fazer as promoções, com cavalgadas, rodeios, enfim. É feito que está em torno de R$50 também, não é tão barato assim, né? Por animal que só tem a validade de 90 dias. 60 dias, era 90, agora é 60 dias. Então, se for participar de um evento hoje, você faz o exame no teu animal, se você ficou 60 dias sem participar do outro evento, no outro evento você vai também ter que fazer. De anemia, que é R$50. E tem mais as questões do mormo. Então, lógico que a cidade não está proibida, a lei não proíbe os eventos, mas inviabiliza. Não vai sair mais evento, porque os rodeios já estavam com muita dificuldade pelo custo que tem o rodeio, né? Todo esse custo que tem de exame, de bombeiro, é a mesma situação, é pior que a situação das comunidades, senhor presidente, bem pior, os rodeios. Então ninguém mais quer fazer rodeio, porque fazer o evento é coisa muito bonita, todo mundo gosta, mas daí os organizadores sempre na segunda-feira ficam amargando prejuízo. Então, o que está ameaçado é isso. Então, você tem condição de fazer uma questão preventiva com relação à anemia e com relação ao mormo. Porque se o nosso rebanho de quilos cresce, como a gente vê aqui na região, se não faz prevenção, daqui a pouco fica insustentável. Assim, eu até vou responder, espero não parecer rude no que eu vou falar, mas os rodeios é um esporte, né? Então, assim, se eu escolhi o rodeio como meu esporte, eu tenho que ter condições de me manter naquele esporte ou eu não posso praticar, infelizmente. Eu sei que cria um viés econômico, porque movimenta dinheiro, mas infelizmente é um esporte, né? Se eu quero jogar futebol, eu tenho que ter dinheiro para comprar uma chuteira, uma bola. Eu não quero parecer rude, mas é assim que a gente sabe de todo o tradicionalismo, só que como ocorreu, é uma doença que esperamos que seja transitória e infelizmente nesse momento tem que fazer o exame, tá? Se inviabiliza, se eu não posso ir, infelizmente vou ter que esperar passar esse período, tá? Anemia infecciosa não tem prevenção, não tem vacina para anemia infecciosa. Então, a anemia infecciosa controla só através do exame. Sobre a questão da febre aftosa, isso é muito questionado, muito discutido. Onde a gente vai, o pessoal questiona sobre isso. A importância de se retirar a vacinação da febre aftosa, nós sabemos do risco
Sabemos que a nossa primeira linha de contenção são as barreiras, que a gente sabe que não funcionam a contento como deveria ser. Lá que a gente tem que parar o boi para não entrar em Santa Catarina, né? Nós fazemos de 2 em 2 anos, os médicos veterinários da cidade coletam sangue, né? São várias propriedades sorteadas, e a gente coleta geralmente 11.000, 12.000 amostras para comprovar que o vírus da febre aftosa não circula no nosso estado. Por que tomou-se essa decisão de tirar a vacinação? Nós temos um comércio diferenciado de carne de frangos e suínos, né? Nós temos menos de 2% da área do Brasil, e nós somos o primeiro exportador de carne suína e o segundo de carne de frango. E os preços que a gente alcança por tonelada são diferentes do primeiro exportador de carne de frango, que é o Paraná. Isso porque nós não temos a vacina de febre aftosa. Os países compradores exigem que não tenha vacina da febre aftosa, nem circulação viral da febre aftosa no estado. Então, eu acho que economicamente, a gente sabe do tamanho do risco, né? Se der um foco, vai ser dificílimo para nós, para os profissionais da defesa sanitária animal, porque a nossa imunidade no rebanho é 0, isso vai se alastrar rapidamente, mas todo o benefício econômico desses anos sem vacina, eu acho que vale a pena o risco. O Paraná pediu agora para o Ministério da Agricultura, né, para o MAPA, para retirar a vacinação no que vem. Então, economicamente, o risco é grande. E é para isso que a gente trabalha todo dia, né? A gente está no escritório, se um produtor liga que tem um animal mancando, a gente tem 12 horas para ir naquela propriedade e ver se não é febre aftosa. E a gente faz isso, fica documentado. Então, assim, o risco, tinha um veterinário que falava sempre assim na cidade que o risco é iminente, tá? Mas o ganho econômico é enorme para nós nesse momento, pelo tipo das nossas propriedades e pelo tipo da agroindústria que nós temos no estado. Presidente, deixa eu falar primeiro. Principalmente em equinos, né? Sim. Bovinos também pode acontecer de ter essa infecção em bovinos, é mais difícil, não é? Mormo? Não. Na verdade, tem alguns mamíferos que ela infecta, mas o bovino não está entre eles. O bovino não está entre eles. Então, não tem vacina. Seria o sacrifício dos animais que estão infectados. No caso do mormo e da anemia infecciosa também. Então, se hoje tiver um foco, os animais que se tiver não é uma bactéria? O mormo é uma bactéria, a anemia infecciosa é um vírus. Uma bactéria. Quem tiver, os animais que tiver essa bactéria, então vão ser sacrificados. Sim. E o meio de transmissão? É o contato com os animais? O meio de transmissão são as secreções. As secreções. Secreção oral, secreção nasal, e a gente chama, essas secreções, então, entram pelo trato respiratório, pelo trato urinário, pela cavidade oral e a gente chama a solução de descontinuidade da pele. Se tiver um corte na pele e entrar em contato com a secreção do cavalo contaminado, vai adquirir a infecção. E o ser humano também. E os sintomas dessa... Então, assim, em equinos, o animal começa com dificuldade respiratória e muita secreção nasal. Essa secreção nasal na narina do animal começa a virar pústula, e essas pústulas arrebentam e viram feridas. Acontece também, a gente tem no nosso corpo chamada cadeia de linfonodos, toda em volta das cadeias de linfonodos vai fazendo feridas também, essas feridas também estouram, chama-se feridas em rosário, eles chamam, porque vai em toda a cadeia de linfonodos, os linfonodos ficam entumecidos, ficam grandes, e nessa cadeia vai fazendo ferida, principalmente nos membros dos animais. Então, o primeiro sintoma seria, a primeira coisa é separar o animal. Isso, se alguém tiver conhecimento de um animal apresentando essa sintomatologia, a gente pede que separe esse animal do rebanho
e avisa a SIDASC. A gente vai lá, vai coletar o exame, manda para o exame de triagem, se der positivo a gente faz um exame confirmatório e sacrifica o animal. É bom para nós passar a comunidade, né? Quais os sintomas que vê, porque às vezes o cara acha que é uma coisa e é outra e mantém o animal junto com os demais e vai contaminar. Isso é isso, obrigado pela explicação, a gente fica feliz que você veio, a pedido do vereador João Bem, mas a gente acaba tendo contato com os produtores e o pessoal aí e passa a informação para eles. Né? Uma pena que a cidade não faça, né? No meu modo de ver, né, nós tinha que ter material humano para que fizesse esses testes e atendesse. É como a Carolina falou, é um esporte, mas é um esporte que dá lucro para o município. Né? Se você vê o rodeio, o que movimenta o nosso parque de exposição, os demais aí, ele gera lucro. O futebol gera às vezes mais para os médicos, para os acidentes que tem aí no futebol. Mas o rodeio é um esporte que a gente vê aí que ele gera bastante recurso para o nosso município. Esperamos aí que esse foco seja minoritário e que em breve a nossa cidade consiga ajudar e sanar isso aí, para que é um problema muito sério que pode vir a atingir, não vamos dizer nem o município, mas pode atingir o estado inteiro e gerar um dano muito grande ao nosso estado aí. Obrigado, Carolina. Só complementando, mesmo que não tivesse o efetivo para fazer esses exames, eu vou entregar a legislação ali, até gostaria de entregar a pastinha para o vereador João Green, mas no capítulo 8 dessa Instrução Normativa 24, está escrito que o custo do exame é do produtor, a não ser em caso de foco. Esses 77 exames que foram coletados lá, o Estado mandou para o laboratório. Mas se não, outras modalidades, conforme esse artigo, o custo é do produtor para fazer esse exame. O que eu ia falar, a parte era que o vereador Renato citou qual eram os sintomas dos animais, e entendendo um pouco também do que vocês têm falado, o que a lei tem que ser cumprida, e vocês são pagos para fazer isso. E também outra situação é assim, talvez não fosse o momento de me falar, mas eu sempre falo e vou continuar falando. Na Constituição de Cristo, no último capítulo, diz que aos finais dos tempos muitas pragas se manifestarão na face da terra. Então já temos visto muitas. Hoje umas são os animais, e daqui a pouco que Deus ainda tenha piedade e que segure, mas isso é biblicamente, e vai aparecer muitas pragas na face da terra, no continente inteiro. Isso vai aparecer. Talvez uma dessas coisas seja um sinal. Já apareceu a dengue, já apareceu esse morbo, enfim, outras inúmeras doenças que estão aparecendo, né? E a humanidade vai se escapando daqui, mas daqui a pouco chega aparentando. Então é aquela situação, você salva quem puder. Aquele que estiver com Deus pode não se livrar dessas pestes perniciosas, mas estará nos braços dele. Eu quero agradecer a sua presença. Se tiver mais alguma coisa para finalizar, fique à vontade. Não, só gostaria de falar que, como o vereador João Grey muito bem disse, em epidemiologia a gente estuda, quanto maiores as populações, maiores serão as incidências das doenças. Né? Então, como ele muito bem disse, hoje em dia a população é muito maior, a doença se manifesta mais facilmente. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, a cidade está à disposição de vocês. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. O senhor Rodolfo também vai fazer uso da tribuna. Seja bem-vindo. Só justificando aqui que aqui a soltar tribuna livre SIDASC, né? Então foi um erro de digitação colocar aqui, eu peço desculpa. Só cumprimentando aos vereadores e a comunidade aqui presente. Eu, na verdade, só quis aproveitar a visita da Carolina a vocês para uma informação.
A SIDASC está implantando agora, nesse ano, no princípio já era para ter sido no começo de março, mas atrasou um pouco, o projeto Sanitarista Júnior, que já estou em tratativas com a professora Rosemary, da Secretaria da Educação. Tenho marcado agora essa semana com o nosso prefeito e com o secretário da Educação, Hamilton, uma reunião para implantar esse projeto em 8 escolas do município de Canoinhas e abrangendo 220 alunos das escolas rurais em parceria com o Programa de Educação no Campo, que é desenvolvido já há algum tempo pela professora Rosemary. Esse projeto ele visa levar informações para os alunos das escolas rurais na área de defesa sanitária animal, defesa sanitária vegetal, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, saúde humana e também educação ambiental. Nós partimos do princípio de que a criança ou o jovem do meio rural é o grande transformador da comunidade. Então, essas informações levadas para esses alunos das escolas rurais, elas são repassadas aos pais e à comunidade de modo geral. E além de que, com essas informações, acreditamos e sabemos que sim, incentiva o nosso jovem a permanecer no meio rural, né, valorizando as atividades e também desenvolvendo talvez futuras profissões na área de agropecuária, técnico agrícola, médico veterinário e engenheiro agrônomo, zootecnista, enfim, as áreas de abrangência rural. Esse projeto é uma antiga reivindicação da SIDASC, que nós já começamos há vários anos a implantação, e esse ano passado tivemos a oportunidade de concluir, principalmente o material educativo. Então foram feitas apostilas, que eu vou deixar depois para o presidente da Câmara, apostilas de um material muito bom, moderno, bem amplo, que serão distribuídas a todos os alunos destas escolas nesse primeiro momento, né, que o projeto está iniciando. Na ADER de Canoinhas vamos iniciar aqui no município de Canoinhas, posteriormente vamos levar a outros municípios que compõem a nossa ADER. Então esse material é assim muito bom e vai ser utilizado pelas professoras junto com o dia a dia da escola. Aqui os assuntos tratados, até nós falamos aqui de doenças do morno e de aftosa, enfim, de várias doenças da área animal, podemos entender que passando essas informações educativas às crianças e às comunidades, de repente evitaremos as ações punitivas. Então, o objetivo da SIDASC não é só punir, não é só multar, não é só sacrificar. É, sim, iniciar também um processo educativo onde a comunidade e os agricultores tenham um acesso mais fácil às informações para, de repente, trabalharem melhor essas possibilidades de transmissões de doenças, não só na área animal, como também na área vegetal, conhecimento melhor da educação ambiental, do uso de agrotóxicos, enfim, tantas modificações que hoje os agricultores têm e muitas vezes não têm o acesso ou o conhecimento. Então, por que não utilizar a criança e o jovem do meio rural para também já iniciar um processo educativo? Então, o material é esse, eu vou deixar depois para o presidente, vocês terem acesso. A reunião ainda não está marcada com o nosso prefeito, mas provavelmente já está assim, tudo encaminhado, que seriam 8 escolas e 220 alunos nesse primeiro momento. Então era isso, eu agradeço a oportunidade, como a Carolina colocou, estamos à disposição sempre, né? Se vocês precisarem de algum esclarecimento maior, e se alguém tiver alguma pergunta com relação a esse projeto, estamos à disposição. É isso. Agora passamos ao grande expediente. Senhor presidente, Desculpe, a ordem do dia. presidente, eu gostaria de fazer
pedido a Vossa Excelência, na inclusão da ordem do dia do projeto 78, que altera a lei ali dos jogos da terceira idade, que faz o maior gasto, e aonde está diminuindo o número de atletas, então veio para esta casa para aprovar os jogos na semana que vem já. E o projeto 80, que fala sobre um árbitro tradicional nas dotações orçamentárias da 6ª Companhia da Polícia Ambiental. Então, gostaria que seus demais vereadores entendessem que colocasse a primeira votação hoje na ordem do dia. Os pareceres já debatidos nas comissões já estão adequados, já foram assinados. Senhor Presidente, então, se Vossa Excelência colocasse a deliberação, eu gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores para que nós votássemos em primeira hoje, já na data de amanhã, até esse 78, se nós não votar amanhã, os senhores não vão poder, o pessoal da terceira idade não poderia viajar, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, olá. Também gostaria de fazer a mesma colocação do projeto 79, que é subvenção a duas entidades, que é a BOCA, né, e a Piolhão Santo Antônio. Inclusive, a Piolhão Santo Antônio necessita desse dinheiro para concluir um espaço lá na sua sede para dar início aos seus trabalhos. Então é de grande importância, até ter uma data para dar início aos trabalhos da Piolhão com relação à hospedagem da terceira idade, e então que fosse incluído. E o vereador Paulo que tem o projeto 75, dizer a família Pirmo, os empresários Pirmo se fazem presente, que tem o nosso apoio. Senhor presidente, o vereador Vilmar bem adiantou já, pedi também com a concordância dos demais vereadores e tudo que foi debatido nas comissões, foi consenso, foi muito bem explicado o projeto. Nós tivemos ali os amigos da Cimentela também fazendo a narrativa da questão futura, caso ao final da licitação possam fazer a utilização, mas pedi para incluir na ordem do dia hoje o 75/2015, que autoriza desafetar a área de 3.922,80 metros quadrados no bairro Campo da Água Verde, no trecho da rua Antônio Nicolás. Eu coloco deliberação do plenário, inclusão nos projetos 75, 78, 79 e 80, pedido do vereador Renato Bic, Paulo Glinski e Vilmar Sidonski. Está em votação. Está aprovada a inclusão desse projeto para a ordem do dia de hoje. Eu coloco em segunda discussão e votação projeto de decreto legislativo 0/2015, que aprova as contas de 2013. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado em segunda e última votação projeto 0/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 67/2015, que autoriza dação em pagamento e compensação para quitação de dívidas tributárias previsto na lei complementar número 08/2005 e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, com a palavra, vereador João. Senhor presidente, esse é um projeto, do meu ponto de vista, positivo, tem meu voto favorável. Ele vai tirar uma parte da dívida, né, que o município tem a ver, da empresa, mas eu gostaria de fazer um requerimento verbal hoje, daí eu também me coloco à disposição para a gente redigir, ou de repente pode ficar para a gente aprovar amanhã, não tem nenhum problema, mas solicitando algumas informações sobre o valor total dessa dívida da empresa e a natureza dessa dívida, porque nós estamos quitando uma parte dela com esse projeto, isso é muito positivo, mas nós precisamos, eu, o vereador João Grey, estou solicitando
essas informações, qual é o valor total que nós temos dessa dívida no município de Iracema. Senhor presidente, aí nós estamos aprovando, e daí para a comunidade saber, mas nós estamos aprovando porque tem que estar aprovado já, porque veio a restrição do executivo, senão nós íamos incluir, porque ali o terreno pode aprovar a quitação só com autorização judicial. Então esses terrenos, os dois estão com débito na Receita Estadual e na Fiscalização Federal, mas o projeto de lei veio ali que pode só com a escrituração. Então, por isso que a Câmara está aprovando. E é um valor de 100 e poucos mil reais, se não me engano, para quitação. 117. Não sei o valor total da dívida da empresa, mas eu acho de grande valia, vereador Juninho, para vir no nosso silêncio e pedir as informações. É importante nós saber, mas já com o vereador Marco debateu muito esse projeto, que pegamos ali, até porque queria saber o que estaria quitando, o que não estaria quitando. 116 mil, 2 terrenos, mas ali é bem claro que tem que estar baixadas as restrições judiciais que ali estão nos terrenos, nos dois terrenos. Se não tiver, não vai poder dar quitação em nada, e até é importante esse requerimento, porque depois nós podemos acompanhar quanto é que era, quanto é que não era. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. E também dizendo a importância desses dois terrenos, né, para futuras instalações, né, de ampliação e uma creche nova lá no Campo da Boa Verde, que há essa necessidade e essa área de terra está lá disponível, né? Então que isso realmente se concretize, mas com todas as precauções para que nós depois não tenhamos nenhuma. Mas o vereador Pique já colocou muito bem, que veio aqui já bem amparada pela lei. Obrigado. Mais alguém para discutir? Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei em primeira votação, o projeto de lei 67/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 70/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder incentivo para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. São 4 horas motoniveladoras e 40 metros cúbicos de cascalho, empresa madeireira Água Verde. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei em primeira votação número 70. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 72/2015, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da anulação de dotações orçamentárias. Crédito suplementar no valor total de R$ 813,6744. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto número 72/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 73/2015. Autoriza o Poder Executivo a integrar o município de Canoinhas na Associação dos Municípios Produtores de Tabacos, Ampro Tabacos. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra do Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imagino que nessa primeira votação até a proposição é favorável e com certeza, possivelmente na segunda também, mas pediu aos senhores vereadores que a gente tivesse contato com as entidades representativas dos nossos agricultores. A gente sabe da importância da organização, o município vai fazer parte dessa associação, na prática eu imagino que já faz, né? O nosso prefeito foi presidente, foi vice-presidente da associação, né? Mas a gente, do mesmo modo que viu ano passado uma série de mobilizações, essa associação teve até uma comitiva que foi para Moscou, se não me engano, num encontro nacional lá, e esse ano possivelmente novo.
mas esse talvez foi um dos anos, nos últimos 5, 6 anos, que o nosso produtor foi mais sacrificado pelas empresas de fumageira na nossa região. Nós tivemos já problemas em outros anos, mas este ano foi um ano especificamente que eu não sei se Vossa Excelência conhece algum produtor nosso que está falando bem da classificação, que está falando bem do atendimento, que está falando bem do preço. Não vamos nem falar em outras situações. Então, claro que o município tem que fazer parte dessas associações, mas a gente precisa verificar o quanto isso vai representar para o dia a dia do nosso produtor aqui. Se isso vai gerar de fato um benefício, sem problema nenhum. Nosso município é um município que depende economicamente da produção do tabaco. Nós temos um grande número de famílias que vivem dessa produção, mas a gente tem que assim, verificar o que efetivamente vai render de resultado para o nosso produtor. Se tiver um resultado efetivo, sem problema nenhum. Se for só fazer parte de uma associação para dizer que vai lá na Rússia, lá, a notícia que teve que sequer puderam ser recebidos porque não faziam parte das comitivas oficiais, mas tem coisas que a gente precisa verificar. É chato, está cobrando? É chato, está cobrando. Nós já tivemos gente que foi para a Polônia às custas do poder municipal e não trouxe nenhuma receita nova de pirogue para nós aqui. Ficou na mesma situação. Então, essas coisas geram custo para o município, geram despesa para o município e tem que ter do outro lado a visualização do benefício para o município. Se há essa visualização, se há esse benefício, sem problema nenhum. Se não há, a gente analisa de uma forma melhor a participação do município na situação. Senhor presidente Paulo, uma perguntinha, nós podíamos fazer uma emenda nesse projeto, determinar que o prefeito acompanhe o governador. A Alemanha agora, final do mês, aí, onde é dia 21, se eu não me falha a memória, onde o governador vai visitar a famosa empresa de chicotes, né? Que ele poderia ir também. Eu acho que é importante que o nosso executivo, essa casa tentou montar uma comitiva para ir a São Paulo, não teve êxito, né? Nós dependíamos do prefeito, só o vereador lá, né? Mas eu não sei se de repente o prefeito vai, né? Mas era uma boa oportunidade para ir acompanhar lá, dizer que nós gostaríamos de fazer muito gosto que a empresa se instale em Canoinhas, né? Obrigado, vereador. Senhor presidente, nós já se encarregamos de dar um pouco de serviço para essa associação, e na verdade na questão do fumo é interessante, né? O Sindifumo, que é o órgão representativo das empresas, eles escolhem com quem negociar o preço do fumo. Eles só negociam o preço do fumo com a FAESC e com a FETAESC. E nós temos movimentos, organizações sociais no Brasil representativo tanto quanto mais que a FAESC e a FETAESC, e não é permitido sentar na mesa de negociação do preço do fumo. Eu nem vou falar mais, né? O povo que faça o juízo que é tão óbvio, né? O óbvio não precisa discutir. Agora, eu vejo com bons olhos a criação dessa associação. É lógico, como disse o novo vereador, temos que acompanhar, mas porque precisa ter um espaço democrático para organizar. Porque se vem uma empresa aqui em Canoinhas, elas cobram da gente, elas cobram do município terreno, cobram isso, aquilo outro. Na hora de ela negociar o preço que vai comprar do nosso produtor, ela diz: não, eu não quero negociar com esse, só com aquele, só com aquele outro. É uma coisa meio macabra, né? O mercado na democracia é livre. Então, nós solicitamos a essa associação que criasse um fórum maior para discutir essa questão do fumo, que seja a lei da negociação do Sindifumo. Precisa ser a lei. Precisa. E uma outra reivindicação é um espaço de controle do Estado sobre a classificação. O produtor de fumo que trabalha o ano inteiro é o que está mais exposto ao prejuízo, ao risco, né, de prejuízo. Ele é o que tem mais risco. Porque depois que o fumo está na empresa, é só se der um vendaval que morre o fumo, mas senão o risco já foi. O risco já quem correu foi o produtor. E exposto ao trabalho mais árduo. Na hora de ele vender,
ele vai lá e é a empresa que dá o preço. E se ele começa a reclamar, aí a empresa diz, ó, leva para casa, então ele volta. Assim. E nós vamos cobrar uma ação mais efetiva, mais transparente e mais próximo do produtor do Estado. E o canal para levar essa proposta é essa associação Ampro Tabaco, porque ela é o Estado mais próximo do produtor. Então, são algumas coisas. Agora, com relação à viagem, às vezes é interessante, né? Uma vez fizeram uma caravana aqui da região, de algumas entidades, com dinheiro do povo, né? E foram lá para Israel fazer uma experiência de kibbutz. É engraçado, né? Porque um de extrema direita foi fazer o kibbutz, é uma coisa socialista, né? Muito mais que socialista, né? Aqueles kibbutz lá. E foi os de extrema direita viajar ver os kibbutz, né? Será que esses caras vão implantar? São contra o socialismo. Muito mais num kibbutz que é altamente socializado as coisas dentro, né? Mas eu digo que eu fui fazer uma experiência também do kibbutz, mas eu fui ali em Mafra, fiquei um ano ajudando e no Sem Terra ali, né? Fiquei um ano lá embaixo da lona lá, e eu duvido que a experiência de kibbutz dele foi melhor que a minha. E eu só porque eu não gastei nenhum cruzeiro do dinheiro do povo, né? Eu fui com meus recursos e não me arrependo, fiz uma experiência muito boa, agregou a minha vida. Então essa questão de viajar para lá, viajar para lá, às vezes nem sempre é tão proveitoso assim, né? Obrigado, senhor presidente. Presidente, só para fazer justiça aqui, eu acompanhei a última que o prefeito foi à Rússia, não foi com orçamento da prefeitura, né? Já estão falando tanto assim, essa viagem para a Rússia foi o dinheiro das empresas. Só para esclarecer. Positivo. Então, continuando, já discutido o projeto, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 73/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 77/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a lienar terras, promover a desafetação e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto número 77/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 75/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo para o desenvolvimento econômico e social do município, desafetar a área de domínio público e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 75/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 78/2015. Altera a lei municipal 5.544 de 30/4/2015. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto 78/2015 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 79/2015, que autoriza o repasse de subvenção social a entidades e adota outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 79/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 80/2015. Abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias.
crédito suplementar no valor total de 11.184. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 80/2015. Passamos à leitura dos requerimentos. Solicito o segundo secretário realizar a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, os demais vereadores entender, requerimento 210, eu vou a 252, eu vou ler o número do requerimento, o nome dos vereadores e aí embaixo os pedidos. O 235 a 253, 268 é a mesma situação. E os demais, 290, 274 também, se entender, até porque a vereadora Cris já nominou todas as pessoas. Já foi lido também esse requerimento, já é conhecimento dos demais vereadores aí, não há problema nenhum. Então, requerimento 210/2015 ao 252/2015, de autoria do vereador Paulo Gleis, Márcio Dalchon, Cris Rabarros, aos diretores de colégios CI do município, solicitando o número de professores lotados, o número de alunos matriculados, o número de alunos especiais matriculados em todos e os que necessitam de monitor de educação especial, quantos alunos possuem esses monitores, número de professores efetivos contratados com os nomes dos profissionais, número de merendeiras e serventes efetivas e se há trabalhadores terceirizados nessas áreas, informações sobre a questão estrutural das escolas. Solicito que seja especificado desde o início do ano até o presente data quais os professores que não tiveram a lotação da escola, bem como a resposta desse documento vem assinada pelo presidente da ACP. Demais vereadores aqui, eu gostaria de pedir aos demais vereadores para assinar também. Então, se todos entenderem, gostaria de assinar também. Requerimento 253 a 268, da autoria da vereadora Cris, ao senhor Guilherme, já solicitando todos os técnicos de informática, quantos aparelhos que a escola possui, quantos estão em condição de uso, qual é a frequência da utilização dos equipamentos, anexar relatórios nos últimos 3 meses, e qual é a frequência de comparecimento da assistência técnica na escola. Sabe? Vereadora Cris Antônio. Requerimento 269. Só um momento. Não estamos discutindo? Mas o meu já discuti, senhor presidente. Eu vou colocar em votação. Está em discussão e votação. Discussão, primeiramente, os requerimentos da autoria dos edis, o 210 ao 252. Está em discussão. Já discutido, debatido pelos vereadores autores, eu coloco em votação. Os demais vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes os requerimentos 210 ao 252. Também coloco em discussão o requerimento 253 ao 268 de autoria da Edil Cris Arrabar. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação a esse assunto dos netbooks, eu tenho conversado com as pessoas nas escolas e a gente tem recebido várias situações diferentes, né? Até na última vez que o secretário esteve aqui, ele colocou para nós sobre o perfeito funcionamento. Realidade é essa que não é constatada nas escolas, né? Então, como uma forma de documentar as coisas que estão chegando até nós, e fiz questão de alertar aqui no envio já do requerimento, que é um documento que as pessoas estão recebendo, tanto isso da importância que venha com informações corretas, né? E dessa forma, tendo assinado, não tem como nós tomarmos daí providências para frente. Então, só dessa forma. E solicitando aqui as cópias dos relatórios, até porque essa foi uma informação que o secretário mesmo nos passou,
que cada utilização são gerados relatórios. Então, a gente está solicitando isso também. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria só sugerir uma questão prática. Lógico, fica como sugestão, tem essa liberdade com Vossa Excelência, de esses requerimentos das escolas, contratar um mototáxi aí e o pessoal receber, porque de repente eles têm 30 dias para responder. Se esse requerimento pode chegar lá no 29º dia, ou outro meio que Vossa Excelência tem em mente para... Mas a minha sugestão é que se contratasse uma entrega para que esses requerimentos cheguem, porque não é um requerimento fácil de responder. É um requerimento que vai ter o diretor ou diretora vai ter que fazer uma certa documentação. Seria interessante, então, que encaminhasse a Secretaria do Município e a Secretaria Municipal faria essa entrega. Toda semana, quase todo dia, tem gente da escola que vem da Secretaria Municipal buscar documentos e levar documentos. A Secretaria Municipal, com certeza, em 3, 4 dias, distribui todos esses requerimentos. Seria, no caso, protocolar a Secretaria os requerimentos. Mas no dia de manhã eu vou verificar aí qual é a forma mais ágil para que seja entregue isso daqui. Então, está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes os requerimentos 53 ao 68. Passamos à leitura do requerimento 269. Requerimento 269 de toda a utilidade que os vereadores por unanimidade requer que seja registrado no Poder Legislativo Canoense o voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Daniel Grosco, ocorrido no dia 10/5/2015, determinando que seja colocado a família lutada. Para se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento 270 a 279, de autoria do Edil Paulo Lins, que é o vereador abaixo subscreto, solicitando que seja envio uma moção de repúdio aos senhores Celso Maldana, Edinho Bez, Mauro Mariano, Rogério Mendes, Rodaldo Benedetti, Valdir Colato, Jorginho Meire, Décio Lima, César Souza e Pedro Zay. Deputados federais por oposição à votação da MP 6665, que endurece as regras no caso do acesso ao seguro-desemprego e a abono salarial ao seguro-defesa pública. Sob minha visão, tal posição prejudica os direitos dos trabalhadores brasileiros. Não havendo o vereador autor, não querendo discutir, já coloco em votação. Os demais vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 270, de autoria do vereador Edil Paulo Linsky, ao 279. Requerimento 280 a 285, da autoria do vereador Paulo Linsky, o senhor Esperidion Amin, Jorge Bueira, Giovanni Sá, Carlos Anoto, Marco Tebaldi e João Rodrigues, deputados federais. Moção de agradecimento pela relação da votação e posição da MP 665, que endurece as regras do seguro-desemprego e abono salarial ao seguro-defesa, pois, sob minha visão, tal vossa vontade MP objetiva preservar os direitos dos trabalhadores. Está em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes os requerimentos 280 ou 285. Requerimento 286, vereador Pique, ao senhor Justo Guimarães, secretário do Departamento Social e Galera, secretário da Habitação, solicitando informações sobre o loteamento da rua João Miller, no bairro Boa Vista. Se a consultora vai cumprir todas as determinações do Conselho. Está em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 286, da autoria do vereador Pique. Requerimento 287, senhor presidente, 288, 289. O vereador é o senhor César Augusto Gruba, Aldo Pinheiro Dávila e o senhor Antônio Carlos Pereira.
solicitando informações sobre a aquisição de 80 armas, de calibre 40 armas longas, para o Estado de Santa Catarina, a qual não veio nenhuma para o município de Canoinhas. Está em discussão. Presidente, estou solicitando informações porque há um tempo atrás já tinha solicitado essas armas, da Polícia Militar veio 3 e da Polícia Civil não veio nenhuma. E tem um ofício ali do próprio secretário, do próprio OAU, dizendo que assim que tivesse aquisição das armas, encaminharia 2 para o município de Canoinhas. E a aquisição teve e as armas não vieram. Então quero saber se... A gente sabe que a dificuldade na serra ali é grande para subir, né? Mas por que não veio? Né? A gente sabe que uma arma não é algo liviano para subir a serra, mas gostaria de informar-se. Até porque a nossa delegacia aqui tem feito excelente trabalho aí, com todas as dificuldades que tem, e precisa, né? Quem lembra da operação que ocorreu ali em 3 Barras, teve policial que teve que jogar a arma no chão, porque a arma gasgou, a arma de 1900, não sei quanto, e teve que se esconder e tal. Então, a vida dos nossos policiais aqui, numa ocorrência dessa, fica em risco, como tem acontecido aí. Os policiais têm deparado aí com esses cacheiros e todos armados, muito bem armados, com fuzil, e aí chegam lá, tem que se esconder atrás do poste. Não, tem que se esconder, tem filmagens, mostrar para os senhores aí, eu tenho acompanhado, que o cara tem que se esconder atrás do poste, senhor presidente, e não pode sair dali, porque o cara está atirando lá e com arma calibrosa, e ele, cadeira, o sujeito tem que rasgar na saída. Então ele fica atrás do poste mesmo, e deve ficar. Porque até porque os bancos têm seguro, o vereador Paulo é um faturamento bilionário e a população não divide, né? E o senhor me desculpe, e daí quando a gente vai numa agência que não tem cadeira para os clientes sentar, não tem senha, aí o vereador que fez a lei é o vazamento, né? Mas os caras não reconhecem. Eu vou cobrar do promotor essa semana que ele entre com ação de um banco e até não tenho conta nesse banco mesmo, não vou ter. Porque o banco que não respeita seus clientes não respeita seus clientes da comunidade, não deve merecer a conta de alguém público. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só quero dizer ao vereador Renato Pique, de repente, estender esse requerimento, mas segundo a informação que nós tivemos não consegue lá, eu acho que segundo a informação, que nem recurso para manutenção das viaturas está vindo. A nossa Polícia Militar está fazendo a manutenção com outros recursos, se virando nos trilhos, mas parece que nem recurso para manutenção está vindo por parte do Estado. Então, de repente, nós podíamos falar que eles... Regularizaram a questão do recurso esse mês já... Então, foi regularizado esse mês. Depois de sexta-feira, porque nós tivemos a reunião na quinta-feira à noite, né? O senhor está falando da Polícia Civil ou Polícia Militar? Desculpe, aqui esse aqui é a Polícia Civil. Militar, não são Polícia Militar. Esse aqui é da Polícia Civil, não, obrigado. A Polícia Militar. Então, mas é segurança, compromisso, dever do Estado, né? Tudo envolve segurança. Então, se a manutenção das viaturas da Polícia Militar não estão sendo repassados os recursos, imagine que eles vão mandar as armas aí, mas também acho procedente o seu requerimento, meu voto favorável. Obrigado, só queria dizer que a da Polícia Militar veio as armas, não veio da Polícia Civil, que supostamente é uma só, né? A segurança, a SSP comprou, mandou para a Polícia Militar, mas a Polícia Civil não veio. E a gente sabe que tem que saber o porquê. Obrigado, senhor. Imagina se me engasgasse com isso, para nem sorte dos caras. Mas está em votação o requerimento 287 ou 289. Os vereadores que aprovam permanecem em posição, os contrários que se manifestam. Está aprovado o requerimento da autoria do tio Renato Pique. Próximo. Requerimento 290, senhor presidente, a 374, vereador infracinado, possibilidade confere requerimento paralisando os demais policiais que foram promovido ou agraciado de alguma maneira no dia 5 de maio, onde a nossa gloriosa Polícia Militar faz 180 anos. Então não vou ler, a vereadora Cris já leu, então é do 290 ao 374.
Então, está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento 290 ao 374, de autoria do Edil Renato Pique. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes do requerimento. Requerimento 375/2015 do Edil Renato Pique ao infracionado seus privativos. Requerimento parabenizando como Coronel Paulo Henrique Reis, comandante-geral da Polícia Militar, pela homenagem que eu recebi no dia 5 de maio, lá em nome de todos os canoenses da região, senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento 376 do Edil Vilmar Sudowski, ao senhor Vanderlei Teodoro Agostinho, digníssimo presidente do IFE, solicitando informações existentes sobre o projeto de revitalização da 477 Canoinhas a 116, sentido a cidade de Papanduva, bem com a possibilidade de aumentar alguns pontos a velocidade que é de 60 km/h. Vereador Vilmar Sudowski. Discussão. Esse requerimento já o vereador Chiquinho da Silva já tinha em um momento solicitado, mas reforçar ele novamente no sentido seguinte: saímos de Canoinhas até a BR-116 é 60 por hora. Acho que devemos respeitar a sinalização, mas hoje nós estamos muito mal sinalizados durante todo o percurso da 477 Canoinhas a BR-116. Então, que seja revitalizada essa sinalização e em alguns pontos permita em que a velocidade aumente um pouquinho, porque gente, se pega um caminhão aqui, vai a 60 atrás de um caminhão até na BR-116, e se você fizer alguma ultrapassagem fora do jeito e tiver os guardas estiverem em algum ponto fiscalizando, vai ser multado, porque é 60. Apesar de termos o grande conhecimento de que a nossa 477 é mal ela é mal cuidada, mal preservada, também não tem local para você sair da pista, né? Não tem aquelas fugas, não tem nada que ajude. Mas falei com várias pessoas me procuraram nesses últimos dias dizendo da importância de revitalizar em alguns pontos de mais reta, então melhorar um pouquinho essa condição da oportunidade em alguns pontos específicos. Por isso que eu estou falando aqui em revitalizar a sinalização e fazer um estudo onde é possível, nas poucas retas que nós temos, de liberar para poder até 80 por hora. Mas ali tem um negócio, tem bastante, vereador Vilmar, mas tem, nunca vi tanto buraco numa rua. Está em votação o requerimento 376 de autoria do Vilmar Sudowski. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 376. Próximo requerimento 377. Requerimento 377 de Edil Vilmar Sudowski, ao excelentíssimo Ricardo Pereira Martins. O teor é o mesmo, senhor presidente, só muda porque é o secretário regional. Então, coloco em votação dos vereadores que aprovam a exposição, os contrários que se manifestam. 378. De toda a utilidade que os vereadores do mandato requerem o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Vilmar Schmidt, ocorrido no dia 5 de 5 de 2015, determinando que seja comunicado à família do Estado, senhor presidente. Por ser tratado de voto de pesar, a mesa difere automaticamente. Não temos mais requerimentos, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Há 6 minutos ainda para discutir. Vereador Paulo Bianchi. Senhor presidente, nós devemos usar aí só 5 minutos e 50 segundos, então. Mas, rapidamente, só para aqui destacar que na sexta-feira, Vossa Excelência, presidente da Câmara, o vereador Renato Pique e este vereador estiveram representando a Câmara na assinatura da ordem de serviço do novo Fórum da Comarca de Caminhos. Os senhores vereadores
não receberam o convite oficial por uma questão de desencontro de informações. Nós também recebemos na sexta, mas fomos lá representar a Câmara como um todo, inclusive no relato do Dr. Bernardo, juiz de direito, mencionando e destacando o trabalho que a Câmara teve nessa importante obra, e tivemos a oportunidade de conversar detidamente lá junto com o vereador Renato Pique, o nosso presidente, várias autoridades, o senhor Luiz Enkoski e outras pessoas. Enfim, foi bastante produtivo e nós tivemos a assinatura da nossa ordem de serviço. Agora vamos cobrar que a obra aconteça com qualidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador João. Só 10 segundos que me resta. Sobre um pouco mais, senhor presidente. O senhor quer 5 segundos? Acho que é melhor esperar. Eu quero aqui também parabenizar o executivo, porque quando nós precisamos cobrar, nós cobramos, né? Assim como a população nossa cobra da gente também. E eu digo assim, toda crítica é construtiva, vai de como recebê-la, né? Quem faz a crítica às vezes não consegue fazer bem feita, mas quem recebe pode receber como construtivo. E nós temos na comunidade do Salto da Água Verde, lá no início das obras da escola nova. É uma escola nucleada, a nucleação foi palco de muito debate, eu ainda não era vereador na época, mas aquela escola ali teve um avanço, também muito em função do empenho da comunidade, do conselho administrativo ali da escola, mas agora estamos recebendo uma escola nova e dizer para os senhores vereadores que onde ajudaram a gente a aprovar e também batalharam pelas creches rural, que a creche rural do Salto da Água Verde foi uma experiência exitosa, e com a construção da escola nova nós vamos ter a creche rural na antiga escola, que é um espaço bem amplo. Então a gente fica feliz por isso. Foi uma luta não só minha, tive participação de todos os vereadores dessa legislatura, vereadores da outra legislatura, e os recursos também vindos aí do governo estadual, do governo federal. É uma coisa importante para a comunidade, mas que eu diria aqui que não tem pai da criança. O pai da criança é a comunidade organizada, que quando tem um recurso público faz a coisa acontecer. E dizer também que no dia 13, a partir das 9 horas, a gente está fazendo o seminário do fumo orgânico, que é onde aparece já uma ação para nós discutir nesse novo fórum do debate, que é onde a gente cobra as questões, mas também um espaço de fazer proposição. E uma das proposições que a gente está fazendo é essa questão da produção do fumo orgânico, que não vou aqui detalhar. Obrigado, senhor presidente. Vereador Chiquinho. O vereador João já falou bastante, acho que isso vai pouco para mim, né? 3 minutos, professor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade presente. Não, só queria fazer um pequeno comentário. O PMDB de Santa Catarina, ou do Brasil, está de luto, porque perdemos um grande político, conhecido em todo o Brasil, Santa Catarina, Brasil, e que é Luiz Henrique. Perdemos um grande líder, um articulador da política brasileira, e que nós do PMDB pode ter certeza que vamos sentir muita falta do Luiz Henrique, porque um líder, nos últimos tempos, creio que era o maior líder político não só de Santa Catarina, como do Brasil. Prefeito de Joinville, deputado federal, governador por 2 vezes, senador. Isso já diz quem era Luiz Henrique da Silveira, né? Então, portanto, senhores vereadores, a política brasileira hoje, né, está de luto, porque além de perder um grande político, também perdeu um grande homem, Luiz Henrique da Silveira. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Quero aqui agradecer a presença do senhor Rodolfo e da Carolina, também da Thelma, que se fez presente até o final do termo desta sessão.
Não havendo mais nada para tratar, eu declaro encerrado e marcando outro para o dia 12, amanhã, às 19 horas. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.